método canguru consiste em um tipo de assistência neonatal que estimula o desenvolvimento e ajuda na recuperação de bebês de baixo peso e prematuro. Em uma pesquisa informal realizada na internet, foram constatados inúmeros sites que defendem o método, como, por exemplo, o site da revista Crescer, do Globo.com, que traz reportagem que defende o método, e dentre os benefícios citados pela revista, cabe destacar o auxílio no desenvolvimento físico e emocional do bebê, a redução do estresse, a dor e o choro do recém-nascido, a estabilização da frequência cardíaca fetal, a oxigenação e temperatura do corpo do recém-nascido. E além disso, reforça que, ao ouvir o som do coração e a voz da mãe, o bebê fica mais calmo e sereno. Ainda reforça que aumenta o vínculo mãe-filho, favorece o aleitamento materno, contribui para a redução do risco de infecção hospitalar e garante uma maior confiança dos pais com os cuidados do bebê e ainda contribuem para a otimização dos leitos de UTI. A mídia também incentivou o uso da técnica, conforme a reportagem a seguir. O método canguru surgiu na década de 80 pelas mãos de um médico colombiano. Aqui no Brasil foi implementado em 1997 e 10 anos depois oficializado por meio de uma portaria do Ministério da Saúde. O método que acelera a recuperação de bebês prematuros já existe aqui no estado e uma maternidade recebeu a certificação como referência pelo Ministério da Saúde. A reportagem você acompanha agora. Lívia Vitória está há 3 meses no hospital com a mãe. A bebezinha nasceu com 640 gramas. Daiane resolveu usar o método canguru para ajudar a filha a ganhar peso. E já sentiu diferença. Porém, será que o método realmente apresenta evidência científica que comprove seus benefícios? Diante disso, uma revisão sistemática na biblioteca da Cochrane foi encontrada, denominada Método Canguru para diminuir a morbidade e mortalidade de bebês de baixo peso. A revisão foi publicada em agosto de 2016, a mais recente encontrada na literatura até então, e diz que o cuidado neonatal habitual para os recém-nascidos de baixo peso, ou seja, aqueles que nascem com menos de 2.500 gramas, é caro e existe uma equipe de profissionais altamente capacitados e um suporte logístico permanente. O método foi proposto como uma alternativa ao cuidado neonatal convencional para os RNs de baixo peso. E seu principal componente é o contato pele a pele entre mãe e bebê e, além disso, a amamentação materna exclusiva ou predominante e a alta hospitalar precoce. O objetivo desse vídeo é explorar a literatura científica a fim de recomendar ou não o método canguru em crianças com baixo peso ao nascer. Foi escolhida uma revisão sistemática por ser o método que possui o maior nível de evidência científica disponível. Para isso, foram realizadas pesquisas nas principais bases de dados, entre elas Biblioteca Cochrane, PubMed, Medline, Lilac, Cielo, no período de janeiro a fevereiro de 2019. Em relação ao pico do estudo, a população consistiu em bebês com baixo peso ao nascer, ou seja, aqueles que apresentaram menos que 2.500 gramas no momento do nascimento, independente da sua idade gestacional. E em relação à intervenção, foi realizado o método canguru nessas crianças de baixo peso. Em relação à comparação, foram realizadas comparações do método canguru com os cuidados neonatais convencionais em recém-nascidos de baixo peso, independentemente do estado de estabilização do lactente, duração da intervenção e padrões de amamentação, e independentemente também da alta hospitalar ter sido ou não precoce. Também foi comparado o método de início precoce com o de início tardio, independente do estado de estabilização da criança. Em relação aos desfechos obtidos, o desfecho primário consistiu em mortalidade, sepse, doença grave, crescimento, peso infantil e desenvolvimento neuropsicomotor. Os desfechos secundários foram infecção, doenças do aparelho respiratório, diarreia, hipotermia, hipertermia, tempo de internação hospitalar, readmissão hospitalar, amamentação, interação mãe-bebê, satisfação dos pais e familiares e ambiente familiar e envolvimento do pai e custo do cuidado.
Quanto aos métodos da revisão, as bases pesquisadas consistiram na Biblioteca Cochrane, PubMed, Embase, Lilacs, Popline, entre outros, no período de junho de 2016. O termo de pesquisa utilizado foi Kangaroo ou Skin to Skin e o uso de limitadores específicos de banco de dados para ensaios controlados, randomizados e recém-nascidos. Não tiveram restrição de idioma. Foram analisados os registros de ensaios clínicos para estudos em andamento ou concluídos recentemente, como o Registro e Plataforma de Testes Internacionais da Organização Mundial de Saúde e Registro de Número de Ensaios Clínicos Controlados e Randomizados. Risco de viés. Foi realizada por 2 revisores que não estavam associados a nenhum dos estudos avaliados. Analisado o risco de viés individualmente em cada estudo incluído. Os revisores não foram cegados quanto ao autor, instituição, periódico de publicação ou resultados na condução de avaliações metodológicas. Quando surgiram diferenças na avaliação do risco de viés, chegaram a um consenso. O risco de viés foi avaliado usando as dimensões descritas no Manual Cochrane para revisões sistemáticas de intervenções. Medidas do efeito de tratamento. Para dados dicotômicos, foram apresentados os resultados com razões de risco em intervalo de confiança de 95%. Para dados contínuos, usou diferenças de média com 95%. Dentre os resultados, foram encontrados 21 estudos clínicos randomizados com a inclusão de cerca de 3.000 recém-nascidos. Mortalidade. O primeiro gráfico demonstra o método canguru como fator protetor para a redução de mortalidade em RNs de baixo peso, tendo em vista que o diamante não toca a linha 1 e se o estudo for reproduzido 100 vezes, em 95 delas espera-se encontrar o efeito protetor do método sobre a mortalidade, entre 0,48 e 0,95. Forma do método, contínuo versus intermitente. Quando comparamos o método canguru realizado nas formas intermitente ou contínua, é possível observar através dos gráficos que o método contínuo tem uma eficácia maior que no intermitente. No método contínuo, o diamante não toca a linha 1 e apresenta efeito protetor, enquanto o método intermitente, o diamante toca a linha 1 e apresenta o risco relativo no intervalo de confiança de 95% de 0,26 a 1,77. Ou seja, alguns estudos mostram um efeito protetor em relação à mortalidade quando realizado o método intermitente, porém outros não confirmam. Tempo de cuidado. Quanto ao tempo do método ideal, o estudo analisou 3 condições: menos de 2 horas por dia, entre 6 a 15 horas por dia e mais de 20 horas por dia. Desses, o que apresenta relevância científica é o método com duração maior que 20 horas por dia, tendo em vista que é o único caso em que o diamante não toca a linha 1 e apresenta no intervalo de confiança um efeito protetor. País de aplicação. Levando em consideração que o método canguru é um modelo alternativo aos cuidados convencionais de alto custo aos RNs de baixo peso, esse método mostrou-se mais favorável em países com baixa ou média renda. Nos países desenvolvidos, como existem outros métodos, talvez o diamante não tenha sido favorecido, tendo em vista as outras técnicas. Portanto, isso não quer dizer que o método é ruim para esses países, apenas que não houve diferença entre o método canguru e os cuidados convencionais, ou seja, o método mostra-se tão eficaz quanto os métodos de alto custo. Resultados gerais. Quando comparado com o método convencional, o método canguru diminui o risco de morte intra-hospitalar, problemas de infecção, hipotermia e doenças respiratórias, aumenta o alentamento materno e ganho de peso, e não foram observadas diferenças no desenvolvimento neuropsicomotor. O GRADE é utilizado para avaliar a qualidade das evidências para os seguintes desfechos clinicamente relevantes. Os itens mortalidade no último segmento, sepse no segmento mais tardio, hipotermia na alta com 40 a 41 semanas de idade pós-menstrual, ganho de peso no último acompanhamento, qualquer amamentação na alta ou entre 40 e 41 semanas de idade pós-menstrual, apresentaram um grade moderado, ou seja, há confiança moderada no efeito estimado. O grade não foi alto nesses itens, pois os ensaios clínicos apresentaram limitações leves, sendo as principais ameaças à validade o viés de desempenho, por falta de cegamento dos participantes, pessoal e avaliadores de resultados, e o viés da seleção, por falta de informações sobre o método usado para ocultar a locação. Em relação ao desenvolvimento psicomotor corrigido aos 12 meses de idade, evidenciou-se um grade baixo, pois foi encontrado apenas um estudo, do ano de 1997, que relatou resultados para o comprometimento do desenvolvimento psicomotor em um ano de idade corrigida. Ademais, esses pesquisadores não encontraram diferenças estatisticamente significativas. Críticas ao artigo. Não foi possível realizar análises de subgrupos planejados de acordo com o peso ao nascer, a idade estacional.
E vale ressaltar que a idade gestacional por si só tem influências diretas na mortalidade neonatal. Quanto menor a idade gestacional, maior a mortalidade. Não realizou o cegamento dos 2 revisores, nem quanto à revista, nem quanto aos estudos que tinham sido publicados ou autores. Não explica como os revisores chegaram a um consenso final quando tinham opiniões discordantes do mesmo assunto. E ainda são necessários mais estudos sobre a efetividade e segurança do método, em especial os efeitos no desenvolvimento neurológico dos bebês a longo prazo. Após essa análise, então, é possível recomendar o método canguru em crianças de baixo peso ao nascer a fim de reduzir a mortalidade? A resposta é sim. O método canguru, portanto, mostrou-se seguro e eficaz na redução da mortalidade de RNs de baixo peso quando realizado por mais de 20 horas por dia, de forma contínua e principalmente em países de baixa a média renda.